A bomba de hoje foi a delação do Orlando Diniz. E quem é o Orlando Diniz? O Orlando Diniz é uma pessoa que foi presidente da FEComércio e que a justiça o acusa de vários crimes de desvios de dinheiro. E aí, esse Orlando Diniz, ele tem como advogadas as mesmas advogadas do Flávio Bolsonaro. É coincidência ou não? Ele tá lá, criminoso, acusado de vários crimes envolvendo milhões de reais e as advogadas dele são as mesmas advogadas do Flávio Bolsonaro. Quem investiga o caso dele na Lava Jato é o juiz Bretas, aquele que tem várias fotos ao lado do Bolsonaro, aquele que é assim com o Bolsonaro e que está de olho na vaguinha do STF. Afinal, o Bolsonaro falou que ia colocar uma pessoa terrivelmente evangélica e o Bretas é terrivelmente evangélico e o Bretas é tudo o que o Bolsonaro gostaria e ele tá puxando o saco do Bolsonaro. Se der um chutão no saco do Bolsonaro, os dedinhos do Bretas vão quebrar todos. E aí o que acontece? O Bretas, de acordo com a delação desse criminoso, cujas advogadas são advogadas do Flávio Bolsonaro, ele mandou fazer busca e apreensão na casa e no escritório dos advogados do Lula. O Zanin Martins, advogado do Lula, o escritório dele sofreu uma operação de busca e apreensão que foi amplamente noticiada pela mídia hoje. Gente, isso tem todos os moldes, é uma operação com todos os moldes de ditadura. O Bolsonaro, ele percebeu o seguinte, ele precisa de um criminoso que esteja preso e esteja querendo algum benefício, que pode ser benefício qualquer um, pode ser ou ser solto, ou ter parte do dinheiro que roubou devolvido, ou qualquer outro benefício. A Lava Jato é campeã em dar benefício a criminosos que delatavam alguém. E aí esse um criminoso, ele faz a delação combinada da pessoa que tem que delatar, assim, escolhida a dedo, assim como na Lava Jato tem delator que falava, olha, eu fui coagido a falar do Lula, eu tinha que falar alguma coisa do Lula, senão não seria solto, senão ficaria preso vários anos e tudo mais. Tem gente que falou isso na Lava Jato em juízo, tem vídeo de delatores falando isso. E aí o Bolsonaro descobriu, posso fazer o mesmo esquema e perseguir opositores. Deu certo com o Witzel. Um delator falou do Witzel, um juiz amigo tirou o Witzel do governo do Rio de Janeiro. Eu não estou falando que o Witzel é inocente, o Witzel tem todas as provas contra ele, só que o juiz amigo que tirou o Witzel não tirou o vice dele, que também está envolvido no esquema, e assim o vice dele vai poder escolher quem vai ser o procurador de justiça do Rio de Janeiro. E agora, no caso, atacam os advogados do Lula para minar o Lula, justo agora que o Lula fez um discurso no 7 de setembro, ofuscou o Bolsonaro e o Lula voltou a ser tratado pela mídia como o candidato natural em 2022 da oposição ao Bolsonaro. E aí o Bolsonaro falou, peraí, não, vamos atacar o Witzel usando o amiguinho que tá puxando o saco e que quer vaguinha no STF e usando um bandido qualquer cuja advogada é a mesma do Flávio Bolsonaro. Eu vou falar mais sobre esse caso do que os advogados do Lula foram acusados e como é que tá o caso. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer impedir que esse país vire uma ditadura? Porque é isso que tá virando. Ditaduras começam assim, pouco a pouco. Primeiro, tira um governador ilegalmente. Depois, faz a operação de busca e apreensão de um processo de 5, 6 anos atrás contra um candidato a prefeito que tá para ganhar lá no Rio de Janeiro do candidato bolsonarista. Aí agora faz operação nos advogados do maior líder da oposição, que é o Lula. É assim que começa uma ditadura, é pouco a pouco, não é do dia para a noite, é pouco a pouco e é isso que está acontecendo no Brasil. Se você é contra isso, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Além de a gente fazer oposição aqui todos os dias contra esse desgoverno, ditador e assassino, a gente também faz vários outdoors. Você vai ver aqui, tem outdoor, tem painel LED em todo o Brasil. Aqui é o nosso painel LED em Florianópolis. A gente coloca em todo o Brasil. Quem quiser ajudar com isso, também embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou mais embaixo tem conta bancária, PicPay, Apoie-se e tudo mais. Eu tinha deixado antes um link para a pessoa gerar o boleto, mas aí eu percebi que o Mercado Pago cobra 30% de comissão do boleto. Eu não, tirei o link porque é um roubo, 30%. Pois bem, então quem quiser ajudar tem embaixo, mas um segundinho se inscrever no canal já ajuda muito. Agora vamos falar sobre a delação do Orlando Diniz, que também envolveu o Ossef, o advogado do Bolsonaro, mas aí ficou claríssimo para mim que ele só envolveu o advogado do Bolsonaro para parecer que era imparcial, porque o que ele falou lá do advogado do Bolsonaro não tem nem pé nem cabeça, assim como o que ele falou do advogado do Lula não tem nem pé nem cabeça. Olha só, o Orlando Diniz falou que quando ele era presidente da FEComércio, o Lula e a Dilma, ele tinha que citar Lula e Dilma, agenciaram para que ele colocasse eles tinham poder e aí eles colocaram para que a FEComércio contratasse os advogados do Lula, que são os Zanin Martins, para fazer negócios com a FEComércio. E aí eles
começariam a receber alguns milhões de reais e não prestariam serviço algum. Ou seja, é roubo por meio do advogado. Só que tem um problema. Ele começou a falar, eles receberam não sei quantos milhões, aí foi aumentando, no fim eles receberam mais de 60 milhões e não prestaram serviço nenhum pra gente. Pode ver que eles não prestaram serviço nenhum e que eles só receberam dinheiro. Isso era propina, isso era não sei o quê, falou um monte. Tá. Só que o advogado do Lula, em 2018, ele já tinha sido o escritório de advogado que defende o Lula e defende tantas outras pessoas, ele não é advogado do Lula, advogado de várias pessoas, ele já tinha sido questionado sobre os serviços que fez para a FEComércio. E aí eles mandaram uma auditoria independente, mostrar todos os serviços que eles fizeram. Aí eles falaram, foram mais de 14 mil horas trabalhadas, aqui tem mais de 1.400 petições, são casos extremamente complexos, e eles mandaram para Lava Jato cópias de tudo, absolutamente todos os serviços que eles fizeram para a FEComércio, para falar, não apenas foram prestados serviços, como eram serviços complexos. Entre os serviços tinha perícia, tinha petição, tinha tudo que imaginar que um advogado pode fazer para um cliente, e tá aqui, tem serviço, não é que não foi prestado nada, foi prestado muito, foram prestados vários serviços por vários anos e tá aqui, uma coisa robusta, bem grande. E a auditoria interna falou, não tem nenhum sinal de qualquer coisa interna. A auditoria independente falou, não tem nenhum sinal de corrupção, de propina, nem nada. É uma organização que está pagando honorários para o advogado está prestando os serviços. Bem ao contrário do que falou o Orlando Diniz. É claro que isso tudo é no âmbito da Lava Jato. Aí a gente tem que dividir a Lava Jato em braços. Tem a Lava Jato de Curitiba, a República de Curitiba, onde eles são. E aí a gente sabe onde eles não têm o mínimo pudor, a mínima responsabilidade com a verdade ou com nada. A gente sabe, a Lava Jato de Curitiba é ali, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, esses trambiqueiros aí. E a gente viu o que eles fizeram, colocar o Brasil na desgraça que está o Brasil hoje. Tem a Lava Jato de São Paulo, que é onde eles em São Paulo pelo menos não permitiram nenhum abuso de autoridade contra o Lula, contra o PT, contra nada disso, e lá os casos são julgados, geralmente o juiz de lá, ele não é alinhado com a República de Curitiba e com a Lava Jato do Rio, e ali os casos andam mais ou menos, até pelo que eu vi, normalmente. Tem a Lava Jato de Brasília, onde é a mesma coisa, e tem a Lava Jato do Rio de Janeiro, que é o juiz Bretas, que sempre foi assim com o Sérgio Moro, e que quando o Bolsonaro chegou no poder, o Bretas, assim como o Moro, ele é um alpinista social. Ele é assim, eu sou juiz aqui federal, mas eu quero ser mais do que um juiz federal. Peraí, quem tá no poder é o Bolsonaro, eu sou fascista igual ele, você é amigão do Bolsonaro. E o Bretas começou a acenar pro Bolsonaro já no ano passado, e ficou acenando pro Bolsonaro, e assim, e bajulando. Tem foto do Bretas com o Marcelo Crivella, com o Bolsonaro, assim, todos juntos, com a Michelle, todos felizes, amigões. E aí o Bretas, sendo juiz da Lava Jato, agora ele também quer vaguinha no STF. E olha como o Bolsonaro está usando, coisa que o PT, quando estava no poder, nunca fez, poderia ter feito, né? O Bolsonaro está usando as vaguinhas que ele tem no STF para usar o judiciário a seu favor. Ele percebeu que é muito fácil, porque a ambição desse povo é maior do que qualquer pudor, do que qualquer, assim, responsabilidade com a verdade, com a justiça, com a Constituição. Eles rasgam a lei a hora que precisar, no momento em que precisar. Aí o Bretas foi lá e aceitou, foi ele quem assinou e deu ordem para fazer busca e apreensão na casa e nos escritórios dos advogados do Lula, mesmo sendo que eles já tinham provado que tinham feito todos os serviços. Podia fazer uma investigação, fazer alguma coisa? Não, vamos lá fazer busca e apreensão, assinadas. Quem assinou o pedido, a delação premiada, foram as advogadas do Flávio Bolsonaro, só para ver como é que chegou o nível no Brasil. Advogadas do Flávio Bolsonaro assinam uma delação premiada de um criminoso, é um criminoso que está feito. A mídia fala delator, porque a mídia é antipetista, um delator, não sei o que, não. É um criminoso, assim como a delação do Palocci, que foi anulada por não ter provas, assim como tantas outras delações contra o Lula que foram anuladas por não terem provas, e algumas que o Sérgio Moro, que aí é juiz bandido, juiz ladrão, bandido não posso chamar senão ele me processa, mas ladrão, juiz ladrão, que é o Sérgio Moro, ele homologou as delações contra o Lula sem provas nem nada. Aí o Bretas a mesma coisa, uma delação sem provas, peraí, se o Moro fez e virou até ministro do superministério, por que eu não vou fazer? Aí o Bretas já deve ter pensado, o erro do Moro foi ele ter se desaliado do Bolsonaro, mas eu não quero ser presidente, a vaguinha no STF pra mim, um ministério, alguma outra coisinha já tá boa. E aí o Bretas tá agora
puxando o saco do Bolsonaro, como o saco do Bolsonaro jamais foi puxado, ou talvez foi por um ou outro também, porque a gente tem que lembrar que na semana retrasada o Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, ele foi destituído ilegalmente e não aconteceu nada. E aí quando um ditadorzinho, ele vê que ele faz uma coisa, não acontece nada, ele faz outra, não acontece nada, ele faz outra, não acontece nada, aí ele fala, pô, agora eu posso fazer tudo. Pro Bolsonaro prender qualquer pessoa no Brasil, aí inclusive eu, inclusive você, inclusive outros youtubers de esquerda, que eu e os outros aqui no YouTube, a gente está mostrando a cara. Então, só precisa o Bolsonaro de um delator, quer dizer, um criminoso que esteja preso e que esteja querendo qualquer benefício, e os benefícios eu já falei, podem ser ou a soltura, que é o maior benefício que um delator pode ter, ou diminuição da pena com a soltura no futuro, ou muitas vezes a Lava Jato fazia isso, fez com o Odebrecht, fez agora com o Dario Messer, que é o quê? Devolver o dinheiro roubado para os bandidos. E aí esse delator, ele delata até a mãe, se precisar, mas no caso não precisa delatar a mãe. Ele só precisa delatar uma pessoa que ele não conhece, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não tem relação nenhuma. Ah, é o advogado Lula? Ah, é fulano? Ah, esse clano eu delato, então foi isso. Tem prova? Não precisa de prova, porque o juiz é amigo. E aí o juiz assina e faz busca e apreensão, faz devassa na vida da pessoa, causa prejuízos para a pessoa, porque quando faz busca e apreensão, imagina, você tá pegando computadores, celulares, objetos de trabalho, a pessoa tem que recomprar tudo, porque a gente sabe que a Lava Jato não devolve. No caso, o STF fez busca e apreensão, olha só a diferença de uma operação que segue a lei para uma operação que é politizada. O STF fez busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas criminosos que espalham fake news e um mês e meio depois já devolveu os celulares dele, só não devolveu as coisas que ainda estão sendo periciadas, mas quase tudo já foi devolvido. No caso da Lava Jato, quando eles fazem busca e apreensão, não, olha só o netinho do Lula. O Sérgio Moro mandou apreender até o tablet do netinho do Lula, que tinha 4 anos de idade, e o netinho do Lula faleceu com 6 anos de idade, com um senhor Deltan Dallagnol, com bolsonaristas fazendo piada de uma criança que morreu tragicamente. Ele faleceu aos 7 anos de idade sem ter o tablet dele de volta, porque a Lava Jato, em 3 anos, não conseguiu, ou não quis, é claro que não quis, era só para causar prejuízo, não quis ou não conseguiu fazer a perícia no tablet de um menino de 4 anos de idade, que você abre o tablet, deve estar até naquele modo para criança, e aí a Lava Jato é má vontade mesmo, assim, vou causar prejuízo. Tem até o Eduardo Guimarães, o blog da cidadania também, ele sofreu operação do Sérgio Moro, assim, uma coisa da Lava Jato, de busca e apreensão, e ele teve um prejuízo gigantesco, assim, prejuízo gigantesco por conta da busca e apreensão. Prejuízo, eu tô falando, não moral, prejuízo financeiro mesmo. Então, o lawfare é isso, é você fazer, o lawfare é essa prática de você usar a justiça e a lei para causar prejuízo, sejam eles financeiros, morais ou qualquer um. Mas no caso, eles sabendo que não conseguem causar prejuízo moral por muito tempo, porque no fim tudo é provado que essas pessoas são inocentes, eles falam, peraí, pelo menos o prejuízo financeiro a gente garante que essas pessoas vão ter. E aí o Bolsonaro percebeu, pô, eu preciso de um juiz, eu preciso de um delator, preciso de 2 coisas apenas. E aí, se tiver um procurador interessado, aí melhor ainda. E olha só, no caso do Witzel, tinha ainda uma procuradora que recebe o Flávio Bolsonaro na casa dela, sabe-se lá pra quê, que eles estão ali juntinhos na casa da procuradora, e ela pede prisão, pede um monte de coisa do governador, mas não pede do vice que está envolvido no esquema. E aí outra procuradora vai lá e pede busca e apreensão na casa do Eduardo Paes, candidato a prefeito no Rio de Janeiro, 2 dias depois de vir uma pesquisa que mostra ele na frente do Crivella, que é o candidato do Bolsonaro. E agora o juiz Bretas, que é outro juiz aliado ao Bolsonaro, pede com uma delação premiada assinada por advogadas do Flávio Bolsonaro, pede também a operação na casa e no escritório dos advogados do Lula. É isso. E aí eles falam sobre o Ossef. Só pelo Ossef dá para falar aqui em um minutinho. O Orlando Diniz falou que pagou serviços pro Ossef, pagou cerca de 2,6 milhões para o Ossef, mas que não gostou do serviço, que ele sumia muito, que ele sumia e voltava, e que esse dinheiro foi pago, mas não valeu a pena. Quer dizer, no caso do Ossef, fizeram a busca e apreensão só para falar, tá vendo, sou imparcial. Mas a delação contra o Ossef não é uma delação, é só, ele prestou o serviço, é só eu que não gostei. É mais ou menos isso o que o Orlando Diniz falou do Ossef. Quer dizer, aliviou bem a barra do Ossef. O Ossef já tá também todo enrolado, já tem até mais o TCU agora, Tribunal de Contas da União, tá pedindo investigação sobre os repasses do governo Bolsonaro para a ex-esposa do Ossef, tá
tá começando a investigação a fechar o cerco do Ossef, as investigações sérias. Essa aí da Lava Jato, ó, isso não é investigação séria. Isso é a justiça, o poder judiciário sendo usado como arma para deter opositores e para ajudar o Bolsonaro a fazer uma ditadura. O que me espanta são os ministros do STF caladinhos, ó, não falaram nada. Isso para mim é espantoso e ou alguém começa a fazer alguma coisa, ou a oposição começa a protestar e a se organizar para barrar isso, ou vai acontecer o seguinte, olha, foi contra o Witzel, mas pô, ele é criminoso mesmo, ele é genocida mesmo, dane-se. Foi contra o Eduardo Paes? Ah, também dane-se, ele não é de esquerda, ou ele é centro, dane-se. Ah, agora foi contra o advogado do Lula, aí boa parte da esquerda vai falar, ah, mas é só advogado do Lula, não foi o Lula em si, não foi a Dilma. Também quem não é do PT vai falar, ah, eu também não sou petista, não é nada comigo. Aí já vai ser em outro, e vai começando assim. As pessoas não vão ligando porque não chega nelas, até que uma hora chega. E aí você vai falar, ah, mas eu sou só um cidadão comum. Aí você é só um cidadão comum que daqui 1 ano, 2 anos, você não pode nem colocar uma mensagem na internet contra o governo porque vai vir a polícia na sua casa, porque já tá começando assim. O Lula fez um discurso e já foi a polícia hoje, 2 dias depois do discurso do Lula, já tá a polícia na porta dos advogados dele. O Eduardo Paes estava ganhando do candidato criminoso do Bolsonaro nas pesquisas, 2 dias depois já estava a Polícia Federal na porta dele por um escândalo de corrupção que é de 5, 6 anos atrás. Eu nem estou defendendo o Eduardo Paes, muito menos o Witzel, mas o que eu estou falando é o seguinte, olha só como é que o Brasil está virando. Você não pode falar nada contra o Bolsonaro. Já vem a Polícia Federal aqui na minha casa também, sem acusação nenhuma. Basta um delator. Os outros youtubers de esquerda também. Basta um delator falar assim, ó... fiz não sei o que ali, ó, pra ele, pessoa que nem conhece, pum, vai lá a Polícia Federal, causa prejuízos financeiros, materiais, né, causa prejuízo moral, causa prejuízo à pessoa, o nome disso é lawfare, o nome disso é uma ditadura se institucionalizando e ninguém faz nada. E se você quer ajudar contra isso, um segundinho, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar lutando aqui, porque aqui, ó, pelo menos aqui no Plantão Brasil, não tem medo, sem medo, vamos pra cima deles, custe o que custar. Falou!